Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria poder falar-vos nesta hora, principalmente nesta manhã, desse dia que nós estamos celebrando uma grande vitória. E que vitória! Tem o seu valor porque foi uma batalha, foi um desafio, foi renúncia, foi determinação, que foram propostas por Deus para essa grande mocidade. Tenho muito prazer de trazer-vos esta palavra nesta manhã, haja visto que tivemos uma grande batalha também no mês de abril com os casados, onde Deus também nos abençoou muitíssimo, e com muito prazer participando nesse mês de oração pela manhã com toda a grande ao Mimobrarte do Senhor. É muito bom para nós, muito bom para nós. Tivemos muitas palavras, testemunhos, ouvimos louvores, a voz do Senhor, momento que nós nos alegramos, porque estar na presença do Senhor é o momento de nós recebermos o lenitivo para a nossa alma. É o momento que nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, de conversar com o Senhor, de ter experiência com o Senhor. E eu louvo a Deus porque neste dia nós estamos recebendo o sorriso do Senhor. Que maravilha! Tenho essa convicção que nós estamos recebendo o sorriso do Senhor, porque Ele determinou, Ele orientou, e você recebeu a graça do Senhor para obedecer aquilo que Ele mandou. Isso é maravilhoso, isso é muito glorioso, isso está acima do nosso entendimento, porque obedecer ao Senhor deve ser o nosso prazer, deve ser aquilo que está em cada coração. É receber a certeza que, obedecendo ao Senhor, nós seremos vitoriosos. Eu quero, com muita alegria, ouvimos muitas palavras, mensagens, eu poderia aqui repetir, trazer à memória várias palavras abençoadoras, com promessas, com orientações, com exortações, testemunhos. Mas eu quero trazer para vocês, nesta hora, algumas orientações do Senhor. E como base tem a obediência. Porque a obediência, ela nos leva ao caminho da santificação, da renúncia, da submissão, da humildade, e coloca cada um de nós diante do Senhor como servo, porque o servo é aquele que serve, aquele que se coloca para cumprir uma missão, uma ordem, um objetivo. Ele recebe e ele então cumpre, e ele então é abençoado, ele é recompensado porque ele obedeceu. E eu gosto muito de trazer essa palavra e lembrar, porque Deus muito tem falado para nós e falou para nós da riqueza da obediência. E eu quero trazer porque no dia 15 de junho de 2009, o Senhor falou para nós algumas coisas relacionadas à obediência.
Primeiro que Ele tem prazer, coisa boa, né? O Senhor tem prazer de falar para nós. Ele disse no início dessa palavra, no dia 15 de junho de 2009, é com muito prazer que falo para vós nesta manhã. Coisa boa, né? O Senhor ter o prazer de falar conosco. Você já refletiu nisso? Isso. Para pensar, o Senhor tem prazer de falar para você, falar para mim. Por quê? Porque Ele nos convocou, nos selecionou, Ele nos escolheu, Ele tem um projeto, Ele tem como filhos seus, amados seus, escolhidos por Ele. Então Ele tem prazer. E Ele fala que com muito prazer falo para vós nesta manhã. E Ele diz ainda, me agrado daqueles que obedeceram a minha voz e estão aqui. Coisa boa, quem pode ouvir isso? É aqueles que estão obedecendo, que obedeceram. E que quando o Senhor fala, Ele ouve, porque Ele está no lugar que o Senhor vai falar. Que maravilha! Isso é muito importante para nós, é muito importante para você entender isso, né? A obediência é uma característica daquele que tem prazer, faz com alegria e pode, nessa hora, ter a bênção de ouvir a voz do Senhor. E Ele diz assim, é assim que eu quero, me agrado da obediência. Você vê que a diferença que tem aquele que obedece, né? Ele agrada ao coração de Deus, ele consegue agradar o coração de Deus porque ele obedeceu. Ao contrário, porque o Senhor diz aqui ainda, nessa orientação do dia 15 de junho de 2009, o desobediente perde tudo comigo, mas o obediente só tem a ganhar. Que maravilha! Que maravilha! Então, não obedecer não é uma questão de só se ajuntar e fazer porque foi mandado. Não, tem mais. O Senhor diz, o obediente só tem a ganhar. Maravilhoso, é estranho, é difícil, porque Ele fala, a minha obra é estranha. E eu fico maravilhado. Gente, eu fico maravilhado. Nós temos tudo em nossas mãos. E quando você não entender, o que você tem que fazer? Quando eu não entender, Ele diz, quem não entender, fique calado. Pois muitos têm me entristecido com palavras, falando até que não fui eu quem falou. E qual o resultado disso? De palavras que não agradam ao Senhor, que entristecem o Senhor, em vez de obedecer, não entende e pronuncia, às vezes fala não só contra o pastor, não fala só contra a liderança, mas fala pior ainda, contra aquilo que o Senhor falou e não entendeu. Aí o Senhor diz, olha, mas já estão pagando alto preço e pagarão mais. E ainda mais o Senhor disse, por quê? Eu já disse para vós que eu sei onde dói mais. E cobro bem. E diz, não é ameaça não, é apenas um aviso. Porque a vontade do Senhor é que todos entrem na obediência da sua palavra. Coisa boa, né? Deus te abençoe, jovem. Deus fale no teu coração e Deus enche a tua alma, o teu coração desse bom propósito de obedecer. Não entendeu? Fica quietinho, porque na hora certa Deus vai esclarecer o teu coração. E se Ele não esclarecer, você obedeceu. E Ele diz que se agrada da obediência. E quem obedece, Ele diz que só tem a ganhar. Muito bom uma palavra dessa. E eu quero que você tenha isso no teu coração. No dia 13 de junho também de 2009, o Senhor disse assim, se quiserem receber de mim,
eu tenho para dar. Que maravilha! O Senhor não falou que nós vamos achar no fulano, no ciclano, na política, na promessa de homens. Não, preste atenção como é bom quando a gente obedece aquilo que o Senhor manda para a igreja, quando Ele revela para nós a sua vontade. Se quiserem receber de mim, eu tenho para dar, eu tenho para dar. Mas, aí vem aí uma advertência, né? Mas a desobediência impede vós de receberem o que eu tenho para dar. Ah, que tristeza, né? Quantos menem o braço, não deu, Deus sabe, e não obedece, não tem esse prazer no coração, não recebe, não ganha, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra, tanto para abençoar, como também para deixar de abençoar, porque Ele se agrada, como eu já disse, da obediência. E Ele diz assim: se eu contemplar a obediência, olha o que o Senhor fala para nós, falou no dia 13 de junho de 2009, se eu contemplar a obediência, vós contemplareis servos batizados, falando em mistérios, contemplareis jovens batizados, falando em mistérios, jovens batizadas, falando em mistérios, criança da minha igreja sendo batizadas e falando em mistério. Olha que maravilha, olha que coisa gloriosa. O Senhor nem falou que é pela nossa santidade, não é pelo nosso jejum, mas Ele foi muito claro: se eu contemplar obediência, é pela nossa obediência, é pelo bom propósito de ser fiel a Deus naquilo que Ele tem determinado, naquilo que Ele tem ordenado. Então preste atenção, que coisa gostosa, que promessa que nós temos, e é a obediência. Foi o que Ele mandou, 31 dias de oração para a nossa mocidade, de 6 às 7 da manhã, e você talvez aí às vezes cansado, com muito sono, né? Porque jovem não tem muito costume de levantar cedo, mas nesse mês você se esforçou, você colocou a voz do Senhor em primeiro lugar, você teve o prazer de botar o relógio para despertar. Não, eu tenho que estar lá, não estou sozinho não, tem muitos jovens, um com o pai, outro com a mãe, outros com os irmãos, mas outros também sozinhos. Não, vou me ajuntar, vou me associar a eles nesta hora para obedecer o que o Senhor mandou. E o Senhor diz: se eu contemplar a obediência, vocês vão contemplar servos batizados, falando em mistérios, vão contemplar jovens batizados, falando em mistérios, jovens batizadas, falando em mistérios, crianças, até crianças da minha igreja, sendo batizadas e falando em mistério. Que maravilha, que coisa boa. E a minha palavra nesta manhã é de gratidão a Deus por todos que se esforçaram, todos se lutaram. É bom estarmos no templo? Que é muito bom, reunidos ali no templo, com a igreja, a mocidade, o coral, os instrumentistas. Que coisa maravilhosa. E quem não está com saudade, né? Quem não está com saudade desses momentos no santuário, no templo, para adorar a Deus juntos? Mas eu quero dizer para você que mais do que estar no templo, é nós sermos o templo do Espírito Santo. É Ele estar em nós, é habitar em nós, estar na nossa vida. Porque se eu não tenho templo lá para reunir, para estar presencialmente com os demais irmãos, eu sendo o templo do Espírito Santo, Ele se manifesta com poder e glória, Ele se manifesta na nossa vida. E Ele diz aqui: batizados, jovens, moços e moças e até crianças,
varões, e isso pode ser num templo reunido? Pode, mas você como templo do Espírito Santo, aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, na condução, na escola, na rua, você é o templo do Espírito Santo, e ele pode se manifestar na tua vida e te encher do gozo, da alegria do Espírito Santo, e te batizar com o Espírito Santo, e você ter o privilégio, a honra, a alegria de falar em mistérios com Deus. Só Deus estará conversando, entendendo, e as tuas palavras, porque não serão tuas, mas serão palavras vindo do Senhor, mistérios de Deus colocados nos seus lábios, e você ter esse momento glorioso de ser batizada com o Espírito Santo, porque você, mais do que as paredes que nós chamamos de templo, você é o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Guarde tudo que você recebeu no teu coração. As provas virão, as provas surgirão, os embates surgirão. Haverá momento que você, como servo, templo do Espírito Santo de Deus, terá que tomar uma decisão. Isso acontece com todos nós, mas isso vem como uma oportunidade para nós provarmos ao nosso Deus que nós o amamos acima de tudo e que temos prazer na sua lei. Não vou trocar a minha bênção por um prato de lentilha, não vou trocar a minha bênção por um momento passageiro de prazer, não vou trocar a minha bênção pelas coisas deste mundo, a vaidade, os amigos, amizades deste mundo. Não vou trocar, eu vou permanecer na presença do meu Deus, o meu Deus que me salvou, que tem promessas maravilhosas, que está comigo, que está ao meu lado, que me abençoa, que me guarda, que me dá alegria e que tem promessas ainda a serem cumpridas na minha vida, porque Ele é fiel e me chamou para fazer uma grande obra e participar das suas realizações. E como servo de Deus, vou permanecer na presença de Deus e vai alegrar o coração do Senhor, porque você obedeceu à voz do Senhor. Vamos obedecer, vamos, sempre que formos convocados pelo Senhor, vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. É para passar um mês de oração, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. E eu vou ler aqui só um trechozinho da última orientação que Deus nos deu por profecia no dia 31 de agosto de 2014. No finalzinho, o Senhor disse: tenho estado convosco e estarei sempre convosco. Tem luta, tem prova, tem vale, tem abalo, tem, mas a palavra do Senhor é essa: tenho estado convosco e estarei sempre convosco, nunca sairei da frente da minha obra. E olha a sequência aqui, nessas últimas palavras que recebemos por profecia. Na sequência o Senhor diz: quando nunca sairei da frente da minha obra, e olhando para a vossa obediência, procurem me obedecer. Olha que coisa boa, estará sempre conosco, nunca vai sair da frente da sua obra, e estará olhando para a nossa obediência, e disse: procurem me obedecer, pois eu, quem está falando é o Senhor, eu estarei convosco, e deixo para todos, com todos vós, a alegria do meu Espírito, e a minha graça, e a minha paz. Que Deus te abençoe, jovem. Se Jesus não voltar, que amanhã a igreja te veja lá no púlpito, um pastor, que a igreja te veja lá no campo, ganhando almas, um missionário, que a igreja veja você cheia da unção, no seu instrumento, louvando a Deus, e o Senhor batizando com o Espírito Santo, o Senhor movimentando a igreja, os corações, e transformando vidas através da tua vida, através da tua obediência. Amanhã você sendo um diácono na casa do Senhor,
Deus abençoando você em toda a sua vida, te dando livramento, inteligência, graça para viver nesse mundo de pecado, de tribulação, de tantas coisas desagradáveis aos olhos de Deus, mas você sendo guiado pelo Espírito Santo e tendo na sua vida o brilho glorioso do Senhor Jesus, uma ovelha santa do Senhor, na qual Ele tem prazer. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Louvemos ao Senhor, enaltecemos ao Senhor com alegria, porque a vitória Ele colocou em nossas mãos, a chave Ele colocou em nossas mãos, e Ele, nem eu nem você sabemos, mas Ele, com essa chave que você ganhou pela obediência, Ele vai usar para te abençoar naquilo que está dentro do coração dEle, porque Ele é fiel e é Ele quem faz todas as coisas. Lembre dessas palavras: tenho estado convosco e estarei sempre convosco, nunca sairei da frente da minha obra, diz aqui a palavra dEle, olhando para a vossa obediência, procurem me obedecer, pois eu estarei convosco e deixo para todos vós a alegria do meu espírito. Que maravilha, que coisa boa! Não é alegria do dinheiro, não é alegria dos bens desta terra, não é alegria que é passageira por coisas dessa vida, mas ele diz aqui: deixo convosco e para todos vós a alegria do meu espírito, a minha graça e a minha paz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.